Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, então, nós vamos finalizar, o último tópico do gráfico da vida espiritual. E eu vou dividir com vocês um pouquinho esse conceito sobre a espiritualidade na arte. Falar sobre arte, para mim, é uma delícia sempre. É algo que está na minha vida automaticamente. Aliás, eu acho que se não tivesse o entretenimento, se não existisse a arte mais propriamente dito, para mim ia ser muito difícil suportar certas coisas, a vida sem isso. Mas, bom, vamos relembrar agora a questão dos gráficos da vida, que nós estamos finalizando hoje. O Gráficos da Vida foi e é ainda, até o final deste vídeo, um recurso de exercício. Um exercício para que a gente faça um levantamento de tudo que é de importante na nossa vida. Eu decidi dividir com vocês, portanto, todos esses tópicos e todos esses gráficos são voltados para a minha vida, não necessariamente de vocês. E aí eu vou dividir com vocês todo esse conceito, Para quem já me acompanha há mais tempo sabe que, inclusive, eu tenho aí na minha playlist contando a minha experiência com o teatro, que e que foi, na minha vida, um processo de cura. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso na sequência. Então, se você tem interesse por esse assunto, se você também acredita nessa energia espiritual em que nós estamos vivendo, que nós estamos inseridos, fica até o final, dê o seu like, faça aí os comentários de vocês e se inscrevam no canal. Vamos lá? Eu vou começar falando da minha experiência que eu chamo de cura, que o teatro foi na minha vida. Para relembrar um pouquinho, quem está aqui pela primeira vez, eu fiz o teatro quando eu tinha mais ou menos uns 35 anos de idade, fiz o curso, sou formada, sou atriz de formação, não fiz praticamente nenhum papel como atriz profissional, mas trabalhei profissionalmente como professora de teatro. Essa mudança, essa transformação de cura que ocorreu na época que eu fazia o teatro, aí eu quero explicar um pouquinho como é que realmente acontece nos detalhes. Quando nós estamos fazendo o curso de teatro, a gente, então, em grupo, decide lá um texto, um texto que nós vamos representar. Do momento que a gente escolhe o texto até efetivamente a apresentação, teve uma duração aí de uns 6, 7 meses. Normalmente, na área profissional, dá uma média de 9 a 10 meses. Nós, então, fazíamos as primeiras leituras do texto em grupo, e eram várias leituras até que todos do grupo entendessem perfeitamente do que se trata aquele texto. Então, quando a gente entendia o tema principal daquela história, nós, em grupo, discutíamos esse tema. E aí, pessoal, é onde começa a linha de tratamento. A gente faz em grupo uma terapia, Nós conversamos sobre o tema. Quem teve experiências com esse tema pode dizer, pode falar, pode se abrir ali no grupo. Todos escutam. Então, no meu caso, foi a primeira vez que eu me senti importante, sabe? Eu nunca tinha, até então, na época do teatro, quando eu fiz, com 35 anos, eu nunca tinha me sentido importante em nenhuma socialização que eu fazia na minha vida, em nenhum grupo familiar ou grupo de amigos. E no teatro, naquele momento específico, eu comecei a perceber que o meu diretor ouvia as minhas ideias e levava em consideração, que o grupo concordava com certas ideias que eu dava. Daí eu comecei, aos pouquinhos, a me sentir importante, sabe? E isso tá ligado ao autoestima. O meu autoestima era 0 naquela época. Eu me sentia burra, feia. Depois disso, o diretor, fazendo um levantamento da quantidade dos personagens, ele decidia quem ia fazer o quê. Aquele aluno, no caso o ator, que estivesse interessado em conquistar um personagem, tinha que então fazer uma criação e mostrar para ele: olha, professor, este personagem aqui, eu entendi desta forma, fisicamente, emocionalmente,
E eu gostaria de te apresentar esta personagem de acordo com o meu ponto de vista. Então nós tínhamos essa liberdade, né? E por muitas das vezes eu lutei por muitos personagens que eu queria. Então, tudo isso que a gente fazia no curso de teatro nos ajudava ao quê? A melhorar o nosso autoestima. O simples fato de nós nos transformarmos num personagem que muitas das vezes é completamente diferente da gente, né? Eu tive que fazer uma vez uma personagem que era nordestina, nunca vou esquecer dessa, era a Zefa. Ela tinha um comportamento físico, uma voz específica, e eu tive que me transportar e me transformar numa pessoa que eu não era. E então, esse exercício de nós nos vermos no lugar do outro é que nos faz melhorar, sabe? Nos faz entender que apesar de nós termos os nossos problemas, tem pessoas aí numa vida muito pior. Tem pessoas aí com problemas muito mais sérios do que os nossos, não é? Então, é nisso que especificamente a arte de interpretar, que a gente chama de teatro, dramatização, foi que eu senti que eu tive essa cura, essa melhora. Tanto que depois do teatro eu sou totalmente uma outra pessoa, né? Hoje eu tenho coragem para fazer as coisas, eu tenho coragem para enfrentar as coisas, mas ainda com o medinho, porque esse medinho não sai da gente, né? Essa insegurança, a perna tremer, a mão a secar, né? A boca secar, isso sempre vai acontecer, mas a nossa coragem vai ser maior. Essa energia, ela não acontece só para quem é o ator e a atriz, para quem muda fazendo um personagem ou contando uma história. Nós temos aí casos incríveis, né? Eu vou falando e vou dando umas dicas para vocês. A Charlize Theron, que é essa atriz, eu não sei se vocês conhecem, tem um filme chamado Monsters, que ela faz, na minha opinião, a melhor prostituta já vista no cinema, em termos de interpretação. Ela teve que se transformar fisicamente, muitas das vezes se mostrar com deficiências, com deformidades. Isso trabalha o nosso consciente, isso, o ator, ele muda, ele passa a ter um outro conceito sobre isso, né? E uma outra, inclusive a aceitação também, faz parte de todo o processo. Então, o ator que fez o Paixão de Cristo, né, que também teve toda uma transformação, até hoje ele faz palestras falando o que mudou na vida dele como pessoa, como ator, depois de ter vivido na pele de Cristo. E tantas outras, né, gente? No Cidade de Deus, vamos falar dos brasileiros agora, né, os nossos filmes lindos. O Cidade de Deus, o ator que fez o Zé Pequeno, né, que teve que se transformar num homem duro, num personagem sem sentimento, sem emoção, um personagem frio, sendo um doce de criatura, um ator que até hoje é considerado uma das pessoas mais gentis e teve que se transformar. E no caso do Cidade de Deus, o mais incrível é que eles não eram profissionais, né? O que a gente aprende, o que a gente melhora como ser humano, não só para quem faz, como ator e atriz, como para quem consome, né? Eu lembro que eu fui assistir o Forrest Gump no cinema num dia que eu tava péssima. Eu acho que eu tinha brigado com o namorado, eu não sei como é que eu não me lembro mais a causa em si. Mas eu tinha e tenho ainda um hábito de toda vez que eu não estou bem emocionalmente, eu quero assistir alguma coisa. E normalmente eu faço sozinha. E na época, eu fui pro cinema, eu coloquei na minha cabeça, falei, eu vou assistir qualquer bosta que eu ver pela frente. Aí eu olhei para uma sala de cinema, Forrest Gump. Eu não tinha lido nada a respeito na época. Peguei e fui assistir. O filme me tocou e eu saí de dentro tão melhor, tão aliviada daquele peso que eu estava até então, pensando nos meus problemas, pensando nas minhas dores, quando eu me entreguei para aquela história, um ser humano tão puro, que parece uma criança o Forrest Gump, né? Tão ingênuo, tão puro, que eu me transformei, eu saí do cinema, nossa, parece que eu tinha deixado todos os meus problemas lá.
né? Isso acontece demais em tudo que eu assisto, né? Na pandemia, por exemplo, que aliás eu acho que a pandemia foi assim o exemplo cabal da afirmação do que a arte nos traz e do que a arte nos salva emocionalmente, né? Muitas pessoas que eu conheço que nem são tão ligadas à arte, que a gente conversava, amigos, pessoas da família, para que nos lockdowns, né, da vida que a gente teve que ficar em casa, o que é que nos fazia sair um pouco daquele medo, daquele pavor, daquele vírus? Era o quê? Um entretenimento, era um filme, era um livro, era uma poesia. Eu já falei isso várias vezes aqui, né? O valor que a arte tem é algo que, assim, eu, por amar demais, né, por ter passado, por ter sentido na pele o efeito dessa energia, dessa espiritualidade que nos move, que é a arte, eu vou deixar nas descrições, são um vídeo de 2 artistas que eu assim, entendo muito o que eles dizem com relação à espiritualidade na arte. O primeiro é um vídeo do Renato Prieto. Ele é um ator mais de teatro, apesar dele ter feito alguns filmes. Os filmes que ele fez para o cinema foram todos da filosofia kardecista e espírita. Então, foi as experiências que ele teve, porque ele tem uma razão para aquilo, por acreditar nessa espiritualidade. Mas ele é mais de teatro. E Wagner Kuroiva, que é um artista plástico brasileiro, pintor também, onde ele fala que ele acredita que a arte dele nada mais é do que a manifestação energética, que começa nas mãos e que vai terminar na última pincelada dos quadros que ele faz. Uma visão assim muito honesta, muito assertiva sobre essa energia que vai além do que a gente não consegue explicar e que nos move, né? Tenho muita vontade de voltar a fazer teatro, nem que seja, né, só para me manter ativa, nada profissional, mas tenho muita vontade de voltar, pretendo voltar. E esse contato é um contato de 24 horas. Eu acordo, eu tenho que ouvir uma música, antes de dormir eu tenho que ouvir música, né? Eu tenho que estar sempre com um livro, uma poesia, a letra de uma música, um quadro, né? Isso tudo faz parte do meu dia a dia. Eu nem vou questionar, né, após toda essa análise, o que eu acho que eu deveria fazer com relação a esse assunto, porque é a minha vida, é uma coisa que eu não consigo, a minha vida é misturada com isso. Então, eu estou completamente feliz, o meu nível de satisfação é de 80%, e a arte é isso, né? É a salvação realmente dos nossos males emocionais, não dos males físicos, né? Dos males emocionais, tá bom? Então eu vejo vocês nos próximos vídeos. Obrigada, pessoal. Um beijo e até o próximo. Tchau!